Olá, amigos. Salve Maria Santíssima. Desde o início da campanha da fraternidade, milhares de católicos ao redor do mundo têm tomado consciência dos problemas inerentes à atual campanha ecumênica de 2021. Como consequência desse fracasso retumbante que tem sido a atual campanha herética, no YouTube bombou, nossa. Só que eles entraram do pessoal para avacalhar. 645 jovens invadiram aqui e detonaram a live. Nós vemos uma reação muito clara de certos setores progressistas infiltrados dentro da Santa Igreja Católica. Isso se materializa algumas vezes através de falas de alguns desses expoentes. 3 bispos do Brasil manifestaram publicamente que não recomendariam o texto da campanha da fraternidade. Um de Goiás, um da zona da Mata Mineira e outro de Brasília, que é o bispo da Arquidiocese Militar do Brasil. Em outras, através de reportagens da extrema mídia esquerdista. Então, isso gera também uma necessidade para nós do Centro Dom Bosco de agirmos para responder a certas posições colocadas, de modo que possamos esclarecer de uma forma efetiva o porquê do que estamos fazendo, aquilo que estamos fazendo em defesa da Santa Igreja Católica. Uma das falas que nós respondemos foi justamente a do Padre Juarez, num vídeo específico de uma homilia que viralizou. Agora, dentre as várias reportagens que têm sido vinculadas sobre a campanha da fraternidade, uma apareceu de uma forma mais específica, que é a do jornal Valor Econômico, um jornal muito tradicional no Brasil, que chamou a Home Bank e outros personagens para falar um pouco sobre a reação dos católicos à tão mal falada campanha. O nosso objetivo aqui é ler a reportagem com vocês e ir mostrando o posicionamento nosso a quanto tudo que foi falado aqui. Então vamos lendo e comentando. O objetivo é esse. Vamos lá. Então, diz que a reportagem aqui, o fruto da polarização política do país, a campanha da fraternidade deste ano está dividindo o meio religioso num acirramento entre as alas progressistas e conservadoras, diante do boicote que arcebispos e grupos mais radicais passaram a promover em dioceses, outdoors e redes sociais. A contracampanha prega a não utilização dos textos elaborados para os fiéis e a recusa para doações em dinheiro na tradicional coleta do Domingo de Ramos, que cairá em 28 de março. Grupos ultraconservadores, como o Centro Dom Bosco, de onde se elegeu a deputada federal bolsonarista Cristo Nieto, afirmam que a mobilização religiosa neste ano foi capturada e que temas revolucionários como feminicídio, racismo e violência contra LGBTQI+, ganharam projeção no lugar de conteúdos católicos. Ironicamente, o que era para ser um momento de comunhão durante a Quaresma é motivo de discórdia e pode chegar à judicialização. Então aqui, eu diria que nós já discordamos da reportagem do Valor Econômico logo na primeira linha. Não há uma divisão, conforme dito, entre alas progressistas e conservadoras, não. A divisão que existe, sim, porque há uma certa divisão, é entre católicos e revolucionários. Revolucionários infiltrados na CNBB e hereges que fazem parte do CONIC. Uns vão cuidar da ecologia, outros dos pobres, outros da educação, outros das crianças, outros dos idosos. A divisão da campanha da fraternidade ela tem que ficar muito clara, não é entre alas progressistas e católicos conservadores, não.
mas entre católicos que querem ver a sua religião respeitada e revolucionários que tentam a todo momento deturpá-la. Então esta é a divisão que existe. E se a campanha da fraternidade tem como lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, qual é a unidade que nós católicos sempre propusemos em todos os tempos? A unidade na verdade, que todos aqueles que estão afastados da Santa Igreja Católica venham então para a comunhão, para dentro da barca de Pedro, fora da qual não há salvação. Mas continuemos a reportagem. Agora, específico em relação ao Home Bank. Vamos entrar nela. A pastora luterana e secretária-geral do CONIC Home Bank é o principal alvo das agressões por ter incorporado a alma da comissão da campanha. Eles dizem que elaborei o texto base sozinha, o que é uma inverdade, e me pegaram como centro dos ataques, afirma Romy. A Home Bank, que tem sido a alma de todo esse trabalho, já na campanha de 2016, né? E agora nessa nova campanha. E ontem a pastora Romy nos introduziu na campanha, fez um apanhado muito bonito, muito claro sobre a campanha. Em sua opinião, os ataques têm um fundo político, já que em janeiro ela foi uma das porta-vozes do CONIC a protocolar o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, tendo como justificativa o descaso do governo com a pandemia. Sobre esse trecho, a minha resposta à Home Bank é que nós não estamos dirigindo agressões à pastora, entre aspas. O que estamos fazendo simplesmente são constatações do que ela diz. Se ela afirma, em certos locais, ser a favor da legalização do aborto, que nos assassinam porque aqui não existe política de descriminalização do aborto, ser a favor da ideologia de gênero, a minha fé sou eu que construo a partir da minha experiência, ela é graça de Deus, e esse Deus, para mim, ele não é Senhor, ele é mulher. Se ela afirma que a Santa Igreja Católica é fundamentalista... Não, católico não é fundamentalista, é. A culpa não é nossa que ela defende essas absurdidades. Nós só estamos expondo. E nós não temos nenhum ódio particular, Romy, muito pelo contrário. Nós queremos a sua conversão. Nós queremos que ela abjure dos seus erros marxistas e protestantes e volte à Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Porém, o que nós não podemos é, enquanto ela age como uma pessoa que visa introduzir as ideologias perniciosas que ela defende dentro da Santa Igreja Católica, isso nós não podemos admitir. Que ela defenda esse tipo de coisa na sua seita é o direito dela e ela vai pagar a justiça divina em relação a isso. Ela vai ter que responder a Deus por isso. Mas não venha fazer isso dentro do nosso território, que aí os católicos vão reagir. É dever dos católicos reagir. E aqui eu acredito na posição da Romy. Ela realmente acha que os católicos estão reagindo a toda a sua tentativa de infiltração de ideias revolucionárias na Santa Igreja Católica por causa que ela entrou com um pedido de impeachment em relação ao Bolsonaro. E por que ela acha isso? Porque ela dá todos os indícios de que desde a sua juventude ela aderiu a pautas materialistas e marxistas, como, por exemplo, quando ela diz que quando ela fazia faculdade de teologia, ela viu uma Bíblia sendo queimada num espetáculo de teatro e que ela achou aquilo bom. E eles pegaram a Bíblia e começaram a rasgar, e daqui a pouco a Bíblia foi queimada. Colegas meus que tinham entrado comigo na faculdade começaram a gritar: isso aqui é um lugar de louco, isso aqui é um lugar de louco. Mas eu pensei, pô, isso aqui é um lugar bom. Então é óbvio que uma pessoa dessa ela está completamente fechada ao transcendente e julga tudo sob a ótica material.
E como os católicos têm julgado a questão? Sob a ótica material, como ela faz? Não sob um aspecto transcendental. Nós podemos concordar com isso também. Não faz sentido nenhum ela instrumentalizar politicamente a crença dela para entrar com pedido de impeachment. Mas, se ela quer entrar com pedido de impeachment ou se ela não quer entrar, isso não nos interessa. Nós não estamos nem aí para isso. A nossa preocupação, o cerne da questão sempre foi a tentativa de introdução de ideologia de gênero, conflitos raciais, indiferentismo religioso e outras questões dentro do texto base da Campanha da Fraternidade e depois tentar ensinar isso em todas as dioceses do Brasil. A nossa oposição foi sempre essa. Enquanto ela quiser bater no Bolsonaro, boa sorte para ela. A gente precisa, como movimento feminista, refletir sobre o patriarcalismo religioso. Mas aí, o valor econômico então vai entrar na parte do dinheiro. Continuemos a ler. Dos recursos doados, 40% são para o FNS, administrado pela CNBB, e 60% para o FDS, o Fundo Diocesano, gerido pelas dioceses com o objetivo de financiar projetos sociais e caridade. Mentira, mas tudo bem, vamos lá. Meu amor, a massa que faz o pão, vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado. Em 2019, a parte que cabe à CNBB foi de R$ 3.814.000. Em 2020 não houve por causa do Covid-19. E a CNBB, por causa do boicote às doações e o quadro de agravamento da pandemia, não arrisca nenhuma previsão. E aí entra o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Eu pediria à pastora Rome que relatasse das igrejas que compõem o CONIC e das outras igrejas também de tradição protestante, experiências de diálogo, experiências positivas. Gostaria de citar, por exemplo, a mesa de diálogo que ocorre entre católicos e luteranos, em torno de ações que nós podemos fazer juntos, de como nós compreendemos cada um a sua confessionalidade. O modelo de família, pai, mãe, filhos, essa é a referência. Quando acontece diferente, ok. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a homofobia é crime. Como é que é visto essa família, por exemplo, que não deixa de ser, não é uma família nos moldes do que nós estamos acostumados, mas deixa de ser uma família na sua avaliação? Uma família peculiar. O estímulo à não colaboração é um ato anti-evangélico na medida em que estimula a prática do egoísmo, da não caridade. Isso é muito grave, pois em meio a polarizações, são os mais pobres que acabam, como costumamos dizer, pagando a conta, ou se desejar, não tendo com que pagar suas contas, critica o bispo auxiliar. Prejuízos organizacionais já podem ser sentidos. Um seminário de formação de lideranças, que contaria com quase 300 pessoas, foi cancelado no Paraná, relata Romi. Grupos comunitários da regional do CONIC na Bahia também foram desmobilizados. Então aqui entra na parte do dinheiro. É muito interessante que realmente enquanto a Santa Igreja Católica está sendo vilipendiada, ninguém se levanta. Agora, quando católicos fiéis dizem que não vão doar na campanha da fraternidade, aí há toda uma comoção acerca deste sentido. Então, a primeira coisa que nós deveríamos dizer aqui é que é mentira que esses recursos vão majoritariamente para instituições de caridade. A gente entende que o céu não é um outro lugar. O céu é viver com dignidade a experiência da nossa vida. Isso é céu. O reino de Deus é material e espiritual. Nós temos que amar a matéria. Então aqui não tem nada de anti-evangélico de nossa parte recomendar que as pessoas não doem no Domingo de Ramos. Isso precisa ficar muito claro. E a todo momento, talvez o secretário não tenha visto os nossos vídeos, nós não pedimos somente para que não doem. Não, existe um mais aí. O que nós colocamos é que
Não doem no dia 28 de março, mas direcionem os recursos para o seu sacerdote em outro dia ou doem de forma direta a quem necessita. Então não é para deixar de exercer a caridade, muito pelo contrário. Não doar no dia 28 de março e colocar o seu dinheiro onde as pessoas realmente precisam, isso sim é um ato evangélico. Então é muito importante que as pessoas entendam isso. O que há aqui é uma certa preocupação, como diria Nosso Senhor em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a riqueza. O reino de Deus é material e espiritual, nós temos que amar a matéria. Então aqueles que não se incomodam com Deus sendo vilipendiado, se incomodarão com a perda dos 3.800.000 reais. Então o que está em jogo é isso. Se há uma certa comoção, é porque os católicos nesta campanha da fraternidade estão dizendo não doem. Se só denunciassem os erros, isso passaria batido, tenham certeza. Mas continuemos. Em seguida, a pastora vai dizer sobre ser defensora do aborto. A pastora gaúcha diz que se orienta pelo posicionamento de sua igreja, segundo a qual se trata de uma questão de saúde pública. Vai falar de separação igreja-estado, que não cabe interferir. Lembrando que a lei já prevê casos de aborto e que temos que fazer um debate sério. Então, e que nenhum assunto deveria ser proibido, inclusive o debate ao aborto, que isso não seria um tema de jogo entre Grêmio Internacional, mas algo que deveria ser discutido com liberdade. Então vejam que neste trecho específico, o que a Homebank está fazendo? Algo que tem sido comum a todos os revolucionários quando estão diante de um público maior. Eles evadem. São dois discursos. Num discurso específico para as feministas revolucionárias, a Homebank ela é muito mais efusiva na defesa do aborto. Basta lembrar o seu documento clássico recente chamado Laicidade e Direito ao Aborto, em que ela vai dizer: romper com a ideia de que o aborto é um ato de crueldade e também o aborto é direito e não crime. As tradições cristãs não têm o monopólio de valores como a compaixão ou o acolhimento. A gente sabe que tem temas que envolvem a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, são muito difíceis para as igrejas. O aborto, por exemplo. Então, nesse trecho aqui específico para as feministas, o que ela vai afirmar? Que um aborto é um direito. Ou seja, se a mulher se sentir à vontade de se livrar do seu filho, de assassinar o filho que está no seu ventre, ela pode, porque ela tem o direito para isto. Então vejam, no jornal, porque ela sabe que pode escandalizar muitas pessoas, ela vai dizer um discurso. Quando ela está diante de revolucionários, outro. Dois discursos para o mesmo tema. Veja se isso não é grave. Se ela defendesse realmente uma coisa verdadeira, ela não teria vergonha de afirmar isso claramente nos jornais. Nós, do Seu Dom Bosco, mantemos sempre a mesma posição. Então, aqui ela fala em separação de igreja e Estado. Eu vou falar para vocês, como eu falei em todos os fóruns, que a separação da igreja e o Estado é um crime. Que a Santa Igreja Católica e o Estado devem colaborar entre si, que o Estado deve favorecer ao homem que entre dentro da igreja verdadeira, tenha uma vida na graça e assim possa ser salvo. Então é a ideia do Estado católico. Nós, também repetindo o ensinamento da igreja de sempre, vamos ser contra o aborto em todos os casos. E nós devemos falar isso, seja internamente, seja externamente. A reforma protestante de 1517 não é reforma valor econômico, é revolução, tá? Revolução protestante. Mas sigamos. A reforma protestante de 1517, liderada por Martinho Lutero, é considerada por Mendes, como uma revolução demoníaca, que colocou metade do continente europeu a caminho do inferno. Então, tudo que é o valor econômico, ao contrário da Romi, que foge daquilo que ela diz internamente, tudo que o valor econômico colocou aqui é o referendo, certo?
Então a Revolução Protestante é uma revolução demoníaca? É. E por que é? Porque ela, como diz o jornal aqui, colocou metade da Europa a caminho do inferno. Isso também nós concordamos. Nosso Senhor veio à Terra, fundou uma igreja, confiou essa igreja ao apóstolo Simão, que ele mudou o nome para Pedro justamente como símbolo da instituição do papado. São Pedro foi o primeiro papa, deu uma origem ininterrupta à cadeia de papas, do qual o Papa Francisco é o Santo Padre de número 266, de forma em que há um caminho, uma verdade e uma vida, não há múltiplas, certo? Então, fora da Igreja Católica não há salvação. Se os protestantes querem encontrar a Nosso Senhor, eles precisam retornar à Santa Igreja Católica. Então, eles realmente são seitas, então aqui não é algo que é colocado de uma forma pejorativa, não. Os católicos, os santos, os papas, eles sempre chamaram de seitas aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas estão separadas da Igreja de Cristo. É uma terminologia muito comum até. Mas sigamos. Para Homebank, numa campanha da fraternidade regular, feita apenas pela CNBB, possivelmente o texto tocaria em assuntos como racismo e agenda ambiental, mas não nos relacionados a LGBTQI+. Bom, se a CNBB resolver, no ano que vem, começar uma campanha da fraternidade relacionada a racismo e agenda ambiental, ela estará errada e com certeza enfrentará muita resistência dos católicos novamente, porque acabou o período no qual os católicos fiéis aceitam todo esse tipo de absurdidade. Passou isso. Mas continuemos. Isso, LGBTQI+, é o que eles estão mais atacando, diz. Mas a pastora lembra que há muitos ataques devido à menção ao nome da vereadora Marielle Franco, incluído por ser o assassinato mais emblemático, ocorrido em anos recentes, de uma defensora de direitos humanos. Mentira, Marielle Franco, ela era promotora da legalização do aborto, ideologia de gênero e afins. Ela não tem nada de promotora de direitos humanos, ela é promotora do fim dos direitos humanos, né? Ela é perseguidora dos direitos humanos. Mas continuemos. Acrescenta, esses grupos reclamam que citamos a Marielle e em nenhum momento a Virgem Maria, mas é que a campanha é ecumênica e não cabe. Então vejam que absurdo. Ela defende a destruidora de direitos humanos, Marielle Franco, que teve uma vida muito má, ela foi assassinada, nós devemos lamentar por isso e rezar pela sua alma, porque ela sempre agiu contra a fé. Mas ela não tem nada que justifique a sua inclusão num texto base. Até porque existem 40, 50 mil pessoas que são assassinadas por ano no Brasil e a grande parte delas teve uma vida muito mais virtuosa do que a Marielle Franco. Mas eu tenho certeza que a Homebank, para justificar uma exclusão de Nossa Senhora e uma inclusão de Marielle Franco, ela não sabe quem foi Nossa Senhora. Então, para isso, eu queria ler um trecho do primeiro capítulo de Lucas. Vamos lá. É o trecho em que o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então vejam as profundidades desta palavra. No Antigo Testamento, quando o anjo aparece, os homens ficam aterrorizados, porque o anjo ele tem uma natureza muito superior ao do ser humano. Ele é puro espírito. Nós somos uma mescla de matéria com espírito. Mas aqui é o anjo quem saúda Nossa Senhora. Ave Maria. E vai dizer, cheia de graça. O que quer dizer essa cheia de graça? Que Nossa Senhora tem a graça no mais alto grau possível. Ela tem uma graça tão profunda que ela vai além de todos os homens que já existiram nessa terra,
com exceção, obviamente, do nosso Senhor, que é Deus. Ela tem a graça no mais alto grau. Ela é a rainha dos santos. Ela tem uma graça maior do que os santos. Ela é a rainha dos anjos. Ela está acima dos anjos na hierarquia celeste. Nossa Senhora, ela tem a graça que Eva perdeu. Ela foi preservada do pecado original. Ela é a Imaculada. Mas continuemos. Ela, ao ouvir estas palavras, perturbou-se e discorria pensativa que saudação seria essa. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: como se fará isso, pois eu não conheço varão? Então Nossa Senhora dá o seu aceite para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade absorvesse a natureza humana. Aquele óvulo de Nossa Senhora, por ação do Espírito Santo, vai se tornar um embrião muito especial na história da humanidade, um embrião que contém Deus. E esse embrião vai crescer com os nutrientes de Maria. Depois, Nosso Senhor vai nascer e Nossa Senhora vai amamentá-lo. A união de Nossa Senhora com Cristo é muito profunda, ela é o tabernáculo de Deus. Nossa Senhora é tão pura, tão cheia de graça, como diria o anjo, que só nela Deus se dignaria a habitar. Ela é a pessoa escolhida em todos os tempos para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia perguntar: Santa Teresa, Santa Teresinha e Santa Joana d'Arc, todas elas grandes santas de altíssima morada, místicas, fizeram vários milagres. Tivemos várias mulheres com dom da profecia ao longo da história, mas nenhuma delas seria digna de ser a habitação de Nosso Senhor, de ser a mãe de Deus. Somente Maria, ela que é a rainha dos santos, a rainha dos anjos e cuja intercessão é de fundamental importância para a nossa salvação. Então, de um lado nós temos Marielle Franco, uma pessoa que agiu contra a fé, sem virtude nenhuma, sendo citada no texto base. De outro, nós temos a Mãe de Deus, o aqueduto das graças, Nossa Senhora. Então vejam que a reportagem do Valor Econômico, ela termina com a maior das absurdidades, que é a defesa de Homebank da exclusão de Nossa Senhora do texto base da campanha da fraternidade. É um Deus que se revela em Jesus Cristo e que se revela na sabedoria, na espírita, que a gente diz na teologia feminista, na espírita santo. Até onde eu compreendo o projeto de Jesus, para mim, só faz sentido numa perspectiva de inclusão e numa perspectiva crítica. Tirar essas duas coisas, para mim, Jesus não faria sentido. Mas padre e bispo, eles impedem com o autoritarismo que lhes é investido. Então, a gente precisa, como movimento feminista, refletir sobre o patriarcalismo religioso. E assim, com esta avaliação da atual reportagem, eu me despeço mais uma vez, relembrando a todos vocês que dia 28 de março está chegando e vai ser o dia para vocês não doarem no domingo de Ramos. Direcionem esses recursos para o sacerdote outro dia ou para uma instituição de caridade que muito necessite. Me despeço de todos e viva Cristo Rei.